Continuando o nosso estudo sobre protozoários, vamos aprender um pouco mais sobre o Plasmodium, a Leishmania e o Trypanosoma cruzi. Vamos agora estudar sobre o Trypanosoma. Aqui vale a pena nós conhecermos um pouco da história da descoberta desse agente, visto tratar-se de uma das poucas doenças na qual o mesmo pesquisador identificou o agente, descreveu seu ciclo e a doença causada por ele. No início do século XX, o médico Carlos Chagas foi enviado pelo diretor do Instituto Médico do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, para liderar uma campanha contra a malária durante a construção de uma estrada de ferro em Minas Gerais. Depois de um ano nessa região, ele ficou sabendo da existência de insetos hematófagos que haviam por lá e que eram chamados pelos habitantes locais de barbeiro, bicudo, chupança ou furão. Interessado em saber se esse besouro seria o transmissor de alguma doença, Chagas começou a examinar o conteúdo intestinal desses insetos. Ele surpreendeu-se ao encontrar numerosas formas flageladas que lembravam um dos estágios de Trypanosoma que ele havia identificado em um macaco. Chagas enviou esse besouro infectado, identificado por ele como sendo do gênero Triatoma, para o Instituto Médico do Rio de Janeiro. Lá, os triatomíneos foram colocados para picar macacos de laboratório. Após 30 dias, identificou-se a presença de um grande número de trypanosomas no sangue periférico desses macacos. Embora Chagas estivesse convencido de que havia identificado o vetor de uma doença humana, ele ainda não sabia que doença era essa. No final de 1908, ele foi chamado para cuidar de uma criança de 2 anos chamada Berenice. Ela apresentava um quadro febril associado a hepato e esplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, e linfadenomegalia em várias cadeias linfonodais. No seu sangue periférico, Chagas identificou trypanossomas muito semelhantes aos encontrados nos macacos e nos demais animais da pesquisa. Chagas nomeou esses protozoários de Trypanosoma cruzi em homenagem ao seu mentor, Oswaldo Cruz. Em 1911, Chagas conseguiu provar a conexão entre a picada do triatomínio e o desenvolvimento da doença pelo Trypanosoma cruzi. Conseguiu ainda descrever as formas do parasita que infectavam o músculo cardíaco. Chagas desenvolveu um trabalho brilhante descrevendo todas as formas do agente, seu ciclo, vetores e as manifestações da doença, a qual recebeu o seu nome, doença de Chagas. Entretanto, ele cometeu um único erro, pois acreditava que o trypanosoma era transmitido pela picada do triatomínio. Posteriormente, foi provado que eram as fezes do triatomínio e não a sua picada que transmitiam o Trypanosoma cruzi. Por apresentarem formas flageladas, os trypanossomas, assim como as giardes, também são classificados no subfilo dos Mastigóphora. Eles pertencem à ordem Kinetoplastidae por apresentarem uma estrutura chamada cinetoplasto. Nessa aula, vamos estudar apenas a espécie identificada por Carlos Chagas. Na morfologia do trypanosoma, temos 3 formas distintas: amastigota, epimastigota e tripomastigota. Em todas elas é possível identificar sua estrutura denominada de cinetoplasto. Ele é formado por um segmento de uma longa mitocôndria. O núcleo é único, havendo também um só flagelo, que nasce no corpúsculo basal, junto ao cinetoplasto. Nas formas epi e tripomastigota fica bem visível. A forma amastigota possui um flagelo incipiente, não exteriorizado e, portanto, não tem mobilidade como as demais formas do protozoário. Na forma amastigota, o micro-organismo apresenta-se em pequenas dimensões e contornos aproximadamente circular ou ovoide. Seu núcleo é relativamente grande, redondo e excêntrico. O cinetoplasto, de forma discoide, é bem visível, porém o flagelo, curtíssimo, incluído dentro de uma invaginação da membrana, geralmente não é reconhecido nas preparações de microscopia óptica. A forma epimastigota caracteriza-se por sua forma alongada, fusiforme, e por ficar o cinetoplasto nas proximidades do núcleo. Também porque o flagelo emerge lateralmente, longe da extremidade anterior, mas mantém-se colado à membrana celular por uma prega de bainha flagelar, que é denominada membrana ondulante. Só depois de ultrapassar o polo anterior da célula é que o flagelo se torna livre. A forma tripomastigota apresenta o corpo celular longo e achatado, assim como os epimastigota. Porém, tem o cinetoplasto e o bolso flagelar deslocados para a região entre o núcleo e a extremidade posterior do protozoário. O flagelo percorre externamente toda a extensão da célula, aderido por sua longa membrana ondulante. Aqui vemos um conjunto de amastigotas infectando uma fibra cardíaca. Uma das características mais importantes dos amastigotas é a sua capacidade de multiplicação, mediante divisão binária simples,
O amashigota produz um número crescente de elementos filhos semelhantes que pouco a pouco vão consumindo o citoplasma da célula parasitada. Aqui vemos vários epimastigotas. Nota-se a forma alongada e o cinetoplasto entre o núcleo e o flagelo. Nessa lâmina de esfregaço sanguíneo, vemos a forma tripomastigota. Observa-se núcleo, cinetoplasto, o cinetoplasto entre o núcleo e a porção posterior do protozoário. Observa-se também a membrana ondulante e abaixo dela o flagelo, que vai paralelo ao corpo do micro-organismo até se exteriorizar na região anterior do protozoário. O primeiro vetor identificado da doença de Chagas foi o Panstrongium megistus. Hoje já se conhecem outros gêneros de artrópodes transmissores da doença, dentre eles o Rhodinius e o Triatoma. A importância de cada um desses vetores depende da região geográfica do país, como podemos ver nesse mapa. O habitat natural desses vetores são locais de sombra. A relação com os seres humanos se tornou mais íntima, pois eles passaram a habitar as frestas das casas de taipa, que são utilizadas nas regiões do interior do país. Com o uso cada vez menos frequente desse tipo de habitação, os vetores passaram a habitar outros locais, tais como embaixo de colchões, galinheiros e locais de acúmulo de materiais como tijolos e madeiras. O ciclo do tripanossoma se inicia com a picada do triatomínio infectado. Após sugar o sangue, o inseto defecta próximo ao local do repasto sanguíneo. O tripanossoma das fezes do vertebrado acaba por atingir a corrente sanguínea do hospedeiro suscetível através da ferida da picada. A forma infectante é a tripomastigota metacíclica. No organismo do hospedeiro, o tripomastigota irá invadir as células de vários órgãos e tecidos. Uma vez invadindo essas células, ele se transforma na forma amastigota, a qual tem uma grande capacidade de se dividir por divisão binária simples. Além dessa forma de infecção, os seres humanos também podem contaminar-se através de transfusão sanguínea com sangue contendo tripomastigota ou ainda pela ingestão de tripomastigota em alimentos contaminados com fezes do barbeiro, tais como o caldo de cana e o açaí. Após sofrerem multiplicação, os amastigotas passam então a sofrer uma transformação, agora no sentido amastigota-tripomastigota. Algumas horas antes de romper a célula hospedeira, esses tripomastigotas caem no sangue e se tornam os tripomastigotas que serão sugados pelo triatomínio para infectar um novo hospedeiro. No triatomínio, tem início um ciclo de desenvolvimento do Trypanosoma cruzi na luz do tubo digestivo do inseto. No intestino do vertebrado, esses flagelos encontram um meio extremamente favorável e assumem a forma de epimastigota. Estas multiplicam-se por divisão binária e se instalam permanentemente no inseto. Quando os epimastigotas são levados para o segmento posterior do intestino do triatomínio, aderem à mucosa pela extremidade do flagelo e sofrem aí uma nova metamorfose, tornando-se tripomastigotas. São agora denominados tripomastigotas metacíclicos, que são expulsos pelas fezes do inseto, permitindo assim fechar-se o ciclo do Trypanosoma cruzi. Na prevenção da doença de Chagas, além das melhorias das condições de habitação, é importante o combate aos criadouros do vetor, o controle dos doadores dos bancos de sangue e também o tratamento das pessoas portadoras da doença. Vamos conhecer agora sobre um novo protozoário, a leishmania. Dependendo da espécie, ela pode causar uma doença com acometimento cutâneo mucoso, que é o caso da Leishmania brasiliensis, ou mais sistêmico, visceral, que é o caso da Leishmania chagas. São parasitas das células do sistema monofagocítico nuclear e podem causar doenças tanto nos seres humanos quanto em outros animais. Dentre estes últimos, aquele que está mais relacionado à manutenção da doença entre os seres humanos nos centros urbanos é o cão. Por apresentarem formas flageladas, assim como os tripanossomas, pertence ao subfilo Mastigóphora. Também possuem cinetoplasto, sendo portanto da ordem Kinetoplastidae. Várias são as espécies de leishmania que causam doença nos seres humanos. Apresenta-se sob duas formas, a forma amastigota e a promastigota. Ambas possuem um único núcleo e um cinetoplasto, próximo a este. A forma promastigota é alongada e apresenta um flagelo anterior, sendo portanto uma forma móvel. Já a forma amastigota é arredondada e possui apenas um rudimento de flagelo,
que fica internalizado. A forma amastigota é visualizada infectando os macrófagos. A forma promastigota é extracelular e fica presente principalmente no intestino do inseto. O vetor da leishmania é a fêmea da subfamília Phlebotomyini. O gênero Lutzomyia é o mais comum no Brasil. É também conhecido como mosquito palha. Os horários de maior risco de exposição à picada desses insetos é no início da manhã e no final da tarde. O ciclo se inicia com a picada da fêmea do Lutzomyia, injetando juntamente com a saliva a forma promastigota na corrente sanguínea do hospedeiro. O promastigota é fagocitado pelos macrófagos residentes teciduais e se transforma em amastigota. O amastigota, o qual tem a capacidade de sobreviver mesmo dentro do ambiente ácido do fagolisossomo, consegue se multiplicar dentro do macrófago por divisão binária. Essa multiplicação dentro das células do sistema fagocítico mononuclear é que vai causar o aumento do baço e do fígado e o comprometimento da medula óssea, visto nos casos viscerais da doença. Com a multiplicação contínua, a leishmania acaba por levar à lise do macrófago. O mesmo sofre rompimento de sua membrana e libera várias formas de amastigota que irão infectar novas células do organismo do hospedeiro. Eventualmente, a ser picado por uma nova fêmea do Lutzomyia, o hospedeiro infectado acaba por servir de fonte de infecção para o inseto. Dentro do intestino do inseto, o macrófago infectado sofre rompimento e libera as formas amastigotas que irão diferenciar-se em promastigota. Estas multiplicarão-se por divisão binária simples e migrarão para a probóscide ou tromba do inseto. Como já dito anteriormente, a leishmania é capaz de causar doença em outros animais, tais como os cães. Estes acabam servindo de reservatório doméstico da doença e mantendo o ciclo do calazar urbano. Sabe-se que o papel do cão como mantenedor do ciclo urbano é importante por ser muito frequente a infecção de mosquitos com a picada destes animais. Já a transmissão no sentido inverso, homem-mosquito-cão, parece ser bem menos importante. Isso ocorre devido ao denso parasitismo que os cães apresentam no tecido cutâneo, o que facilita a infecção dos mosquitos. Para a prevenção da leishmaniose, temos que focar no controle ambiental, com o uso de repelentes e mosquiteiros nas áreas de maior risco, geralmente áreas de mata. Focar também na proteção de animais domésticos para evitar a infecção destes, através do uso de coleiros com repelentes, e no tratamento de pessoas infectadas. O tratamento dos animais domésticos até hoje não se mostrou uma medida segura, visto que em nenhum dos tratamentos existentes conseguiu eliminar o estado de portador assintomático desses animais, havendo ainda um elevado índice de recorrência da doença. Chegamos então ao último protozoário da nossa aula, o Plasmodium. Este está classificado no filo dos Apicomplexa, por possuir um complexo apical na sua estrutura. Estudaremos aqui as espécies de Plasmodium mais importantes, Falciparum, Vivax, Malari e Ovale. Os plasmódios são os agentes da malária. Assim como as leishmanias, também são transmitidos pela picada de insetos. O mosquito é o Anopheles. Podem ainda ser transmitidos de forma congênita ou por transfusão sanguínea, mas isso é raro. Dentre as espécies de plasmódio, o Falciparum é o que causa os quadros mais graves da doença, pois além de ser capaz de causar parasitismo elevado, consegue parasitar tanto hemácias jovens quanto velhas. Nas infecções por Falciparum, observa-se também a formação nas hemácias de evaginações, as quais ficam ricas de antígenos parasitários incorporados à sua membrana, contribuindo assim para aumentar a sua adesividade, tanto entre si como as células endoteliais dos pequenos vasos. Isso explicaria então a formação de trombos nesses pacientes. O plasmódio possui várias fases morfológicas durante o seu ciclo. Vamos conhecer primeiro o esporozoito. O mesmo tem um formato alongado e possui na sua extremidade anterior o complexo apical, o qual é formado por hoptrias e anéis polares. Essas estruturas são importantes para a penetração nos hepatócitos. Essas estruturas contêm substâncias necessárias à aderência e penetração do parasito nas células do hospedeiro e ocupam todo o terço anterior do corpo do esporozoíta. Essa é a forma que é inoculada na corrente sanguínea do hospedeiro susceptível. O merozoíto já tem uma forma oval, piriforme.
é a forma encontrada na corrente sanguínea. Observamos também a presença do complexo apical na sua extremidade mais alongada. Ao conjunto de merozoítas, dentro de uma determinada célula, damos o nome de esquizonte. Se esse esquizonte está dentro de um hepatócito, chamamos de esquizonte tecidual. Se estiver dentro de uma hemácia, chamamos de esquizonte sanguíneo. Existe ainda a forma trofozoíta, que é encontrada dentro das hemácias. Esta apresenta-se inicialmente com um formato circular e citoplasma claro, lembrando muitas vezes um anel. Ela poderá se desenvolver e formar gametócitos, macro ou microgametócitos, ou evoluir para o esquizonte sanguíneo e liberar novos merozoítas no sangue. Este quadro destaca algumas das diferenças morfológicas entre o Plasmodium falciparum, o vivax e o malária, os quais são os mais encontrados no Brasil. Na malária por falciparum, por este ter uma capacidade replicativa mais intensa, só observamos trofozoítas jovens dentro das hemácias. Geralmente são pequenos, podendo ver-se mais de um trofozoíta no mesmo eritrócito, o que chamamos de poliparasitismo. Já na malária por vivax, podem ser vistos também os esquizontes eritrocitários. A cada ciclo de replicação, vários merozoítas são liberados na corrente sanguínea, causando a febre e os calafrios. São os chamados acessos maláricos. Como o ciclo replicativo do falciparum e do vivax ocorre mais ou menos a cada 48 horas, diz-se que os mesmos causam a febre terçã. Entretanto, o falciparum, como causa quadros mais graves, diz que ele causa a febre terçã maligna, e o vivax diz-se que ele causa a febre terçã benigna. Já o malari é o causador da febre quartã. O vetor do plasmódio é o Anopheles. A fêmea tem hábitos de hematofagia vespertinos, pois necessita de sangue para a maturação dos seus ovos. Dependendo da região do país, iremos encontrar espécies de Anopheles mais prevalentes do que outras. De todos os protozoários que estudamos hoje, esse é o ciclo que possui mais complexidade. Então vamos tentar entendê-lo. O ciclo começa com a picada do hospedeiro suscetível pelo Anopheles infectado. O esporozoíta inoculado durante a picada atinge a corrente sanguínea e chega ao hepatócito. No hepatócito, esses esporozoítas se dividirão por divisão binária simples, dando origem a um conjunto de merozoítos dentro da célula, o qual é chamado de esquizonte tecidual. O nome que se dá a esse processo de divisão é esquizogonia. A maioria desses esquizontes teciduais continuam aumentando de tamanho até romper o hepatócito e liberar vários merozoítos na corrente sanguínea. Estes irão iniciar então o ciclo sanguíneo, infectando as hemácias. Alguns esquizontes teciduais, entretanto, ficarão em latência e são chamados de hipnozoítos. Isso pode ocorrer nos casos de infecção pelo Plasmodium vivax. Uma vez dentro da hemácia, o merozoíto se diferencia em trofozoíto e passa a se multiplicar. Forma-se, em sequência, o esquizonte eritrocitário, que irá, por fim, romper a hemácia, liberando vários merozoítos na corrente sanguínea. Eventualmente, alguns desses trofozoítas vão se diferenciar em gametócitos, masculino e feminino. Ao picar o hospedeiro doente, o mosquito suga o sangue contendo hemácias, leucócitos, que são digeridos no estômago do intestino juntamente com todas as outras formas evolutivas do parasito, com exceção a dos gametócitos. Quando os gametas se unem, forma-se uma célula ovo ou zigoto, que depois de algum tempo começa a deslocar-se, razão pela qual ela é chamada de oocineto. Este se dirige para a parede intestinal do inseto, onde passa a ser denominado de oocisto. Inicia-se então o processo de multiplicação por esporogonia, onde são formados inúmeros esporozoítas. O cisto maduro acaba por romper-se e liberar os esporozoítas que migram para as glândulas salivares do mosquito. Na prevenção contra a malária, é essencial o combate ao vetor, através do uso de inseticidas com efeito residual.
Também é importante telagem das casas, uso de mosquiteiros e repelentes. Importante também identificar e tratar as pessoas doentes. Além disso, pode-se utilizar medicamentos profiláticos que devem ser usados em situações de alto risco. Bom, gente, chegamos então ao fim da nossa aula de hoje. Completamos assim o nosso estudo sobre os protozoários. Até a próxima!